Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Em janeiro de 22, os portugueses deram uma maioria absoluta ao Dr. António Costa e ao Partido Socialista. Os portugueses deram uma enorme responsabilidade aos socialistas e esperavam três coisas: responsabilidade, estabilidade e capacidade reformista e de governo. Se hoje vamos para eleições, isso é da inteira culpa e responsabilidade do Dr. António Costa e do PS, que desbarataram o mandato conferido pelos portugueses. Durante um ano e meio não foram capazes de ter responsabilidade. Um governo de maioria que se enredou em escândalos, casos e trapalhadas. Um governo de maioria que trouxe instabilidade política ao país. Ainda antes da demissão do Dr. António Costa, já Portugal tinha assistido a um penoso corrupio de demissões. A falta de responsabilidade e estabilidade gerou um governo incapaz de governar e resolver os problemas de Portugal. Um governo que colocou Portugal na rota do empobrecimento. Empobrecimento porque os portugueses perderam poder de compra nos últimos 2 anos. Empobrecimento porque os portugueses pagam cada vez mais impostos. Empobrecimento porque, apesar dos impostos máximos, os portugueses têm cada vez piores serviços públicos. Este é o principal legado dos governos do Dr. António Costa e ainda esta semana voltou a ser confirmado. Mais pobreza. Após 8 anos de governo, os portugueses constatam que a saúde, a educação, a justiça e os serviços públicos em geral estão hoje piores e, em alguns casos, muito piores do que em 2015. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, escusam de inventar desculpas mal amanhadas sobre parágrafos e comunicados. O Dr. António Costa demitiu-se por uma razão. O seu governo ruiu por dentro, envolto em casos mal explicados. O Dr. António Costa tem dito que é preciso bom senso. Mas os portugueses perguntam: que bom senso teve o Dr. António Costa quando em 2020 nomeou Vítor Scária para uma função tão relevante como o seu chefe de gabinete? Desconhecia a ligação de Vítor Scária no passado ao pior do período de Sócrates? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando em 2016 trouxe Lacerda Machado para negociações relevantes, dando-lhes poderes de representação do Estado sem funções oficiais? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando justificou, de forma prepotente e arrogante, a intervenção de Lacerda Machado por se tratar do seu melhor amigo? Que bom senso teve o Dr. António Costa ao delegar importantes funções de representação do Estado desta forma tão leviana e irresponsável? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando incluiu João Galamba no governo? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando manteve João Galamba como ministro, apesar de tudo o que se passou no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril? Que bom senso teve o Dr. António Costa ao manter João Galamba como ministro depois do dia 7 de novembro, deixando-o vir a este Parlamento defender o orçamento num espetáculo degradante? Que bom senso teve o Dr. António Costa em não demitir imediatamente João Galamba e ter esperado pela sua demissão? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando há um ano convidou Miguel Alves para secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, no centro do governo, como Vítor Scária, mesmo sabendo que Miguel Alves era arguido por corrupção? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando, por causa do então Ministro João Galamba, comprou uma guerra institucional com o Presidente da República? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando ligou a continuidade e estabilidade do governo à manutenção em funções do então Ministro João Galamba, mesmo sabendo que este estava sob investigação? Que bom senso teve o Dr. António Costa quando, por ação ou inação, deixou que investimentos de milhares de milhões de euros tivessem processos opacos e pouco transparentes? Que bom senso teve o Dr. António Costa com a sua declaração ao país no dia 10 de novembro, que visou apenas condicionar a justiça? Que bom senso teve o Dr. António Costa ao trazer para a luta político-partidária o Presidente da República, fazendo um favor aos populistas que vivem da degradação e desprestígio das instituições?
Que bom senso teve o Dr. António Costa, que não só foi incapaz nestes quase 10 anos como secretário-geral do PS de fazer uma reflexão sobre o período e os métodos do tempo de José Sócrates, como trouxe de regresso muitos desses protagonistas. Que bom senso teve o Dr. António Costa, num ato que mais pareceu de uma mistura de revanchismo e maquiavelismo, em trazer para a arena político-partidária o governador do Banco de Portugal. Governador que nunca deveria ter transitado diretamente do Ministro das Finanças para governador. Governador que das duas uma, ou foi enganado pelo Dr. António Costa ou faltou deliberadamente à verdade. Penso que sobre o bom senso do Dr. António Costa estamos conversados. O Dr. António Costa, paladino do bom senso e o político mais hábil, não foi capaz de discernir sobre quem o rodeia. Foi assim há mais de uma década e é assim agora. As mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmos resultados das anteriores governações socialistas. O Dr. António Costa e o Partido Socialista lembram-me uma frase antiga sobre os Bourbons. Não aprendem nada, mas não esquecem nada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o 9º orçamento do governo do Dr. António Costa é igual aos anteriores. Na continuidade da governação socialista, não tem estratégia nem rumo para o país. O Dr. António Costa não governou durante 8 semanas nem 8 meses, mas sim durante 8 anos. Basta de desculpas, de promessas, de planos e powerpoints, de propaganda e de culpar o passado. Este é mais um orçamento socialista que falha nas mudanças estruturais que Portugal precisa. Um equilíbrio orçamental meramente conjuntural, que assenta impostos máximos, um período longo de baixas taxas de juros, fruto da política do Banco Central Europeu até 22, e serviços públicos mínimos e em colapso. Um PS que agora, finalmente, defende a necessidade de equilíbrio orçamental e de redução da dívida pública. Até a ala mais radical do Partido Socialista já reconhece os erros trágicos que se cometeram nas últimas governações socialistas. Já ninguém no Partido Socialista quer pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer. No passado, quando o Partido Socialista esqueceu as contas públicas, o país sofreu. Sempre que o Partido Socialista governou, com Guterres e Sócrates, as contas públicas derraparam e os portugueses passaram por dificuldades. O PSD mantém a posição e os ideais de sempre, rigor orçamental e controle das contas públicas. Quem mudou de posição foi o PS. Ainda bem, mais vale tarde do que nunca. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como já afirmei, este orçamento tem 4 pecados principais. Primeiro, fraco crescimento económico. Nestes últimos 8 anos, Portugal foi um dos países da coesão que menos cresceu. Tivesse continuado o governo do Dr. António Costa e acabaríamos no fundo da tabela europeia. Entre 2015 e 2022, houve 4 países que nos ultrapassaram em termos de PIB per capita. Segundo, a voragem fiscal. A maior carga fiscal e esforço fiscal de sempre. Entre 2015 e 2023, a carga fiscal subiu 3 pontos percentuais do PIB. Com este governo, o orçamento promete sempre reduzir a carga fiscal, para depois a execução mostrar um aumento. É o governo que vende a ilusão dos impostos mais baixos, para depois os portugueses acordarem com a realidade de cada vez impostos mais altos. Terceiro, o baixo investimento público. Todos os anos, o orçamento promete aumentar muito o investimento para depois ter baixíssimas taxas de execução. Entre 2016 e 2023 ficaram 5,5 mil milhões de euros de investimento público por concretizar. Quarto, a degradação dos serviços públicos. O caos na saúde a atingir dimensões de catástrofe. Apesar de todos os avisos, o governo falhou estrondosamente. Temos hoje um SNS pior do que em 2015, apesar dos portugueses pagarem mais de 6 mil milhões de euros de impostos para os financiar. Como lhe disse várias vezes, Sr. Primeiro-Ministro, quando se atira dinheiro para cima dos problemas, uma das duas coisas desaparece. Raramente é o problema.
Mas agora, na última hora, até o Primeiro-Ministro já reconhece que é um problema de gestão, sim, da má gestão socialista desde 2015. E o mesmo se passa com a escola pública, os transportes, a justiça, a segurança ou a defesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento e um governo que acabou por corroer por dentro, fruto da incompetência, do nepotismo e da ausência de ética republicana. Este Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, já perderam toda a autoridade, já nada mandam. Como se viu, aliás, relativamente à medida do IUC a que o PSD se opôs desde a primeira hora. Antes de haver eleições, para o PS e para o Governo, a medida era social e ambientalmente justa. Depois de convocadas as eleições, para o PS, à revelia do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, a medida caía. Puro oportunismo político e eleitoralismo barato. É o PS marxista, mas marxista na versão grosso, porque foi Groucho Marx que disse: estes são os nossos princípios, se não gostam, temos outros. Mas é o mesmo PS que pode agora abraçar e somar outra versão marxista, não só de Groucho, mas também de Karl Marx. O PS a encostar à extrema-esquerda com o eventual novo secretário-geral radical. Será um candidato a primeiro-ministro que, como ministro, foi um desastre, com atrapalhadas sobre o despacho do novo aeroporto e decisões importantes tomadas por WhatsApp sem fundamentação, estudo ou ponderação. Um candidato a primeiro-ministro radical, impreparado e impulsivo será para o país ainda mais trágico que as anteriores governações socialistas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas os portugueses sabem que existe uma alternativa no PSD. O PSD foi claro e apresentou a sua prioridade e medidas antes da entrega do orçamento. 5 prioridades consubstanciadas em 12 medidas. Primeiro, aumentar o rendimento das famílias, com a redução do IRS até o 8º escalão e a criação de uma taxa máxima de IRS 15% para os jovens até aos 35 anos, reduzindo em 2/3 a atual tributação dos jovens. Segundo, aumentar a produtividade da economia portuguesa, através da isenção fiscal aos prémios de produtividade por desempenho até 6% da remuneração base anual e a descida do IRC de 21% para 19%. Terceiro, melhor saúde. Vamos garantir o acesso ao médico de família a todos os portugueses e contratualizar diretamente com os setores público, social e privado para acabar com as listas de espera que ultrapassem os limites clinicamente aceitáveis, seja para consultas, cirurgias ou exames complementares. Quarto, habitação, com o programa de apoio à compra da primeira casa pelos jovens, o mecanismo temporário de fixação da prestação à habitação e o programa transitório de redução da tributação sobre a habitação. Quinto, educação. Defendemos a recuperação do tempo integral de serviço dos professores em 5 anos. A criação de uma dedução em IRS das despesas de alojamento dos professores que se encontram a mais de 70 km da sua área de residência. E a recuperação das aprendizagens, com o reforço dos créditos horários, de modo a apoiar os alunos com maiores dificuldades e que estão literalmente a ser deixados para trás. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os mais de 20 anos de estagnação económica não são uma fatalidade, são uma consequência da incompetência socialista. É bom recordar que nos últimos 28 anos o Partido Socialista governou 21 e o PSD governou 7, mas sempre a emergência financeira, deixada em 2002 por António Guterres e em 2011 por José Sócrates. Se o país está hoje mais pobre, na cauda da Europa e com menos perspectivas de futuro, isso deve-se às políticas erradas do Partido Socialista. É incapaz de fazer as reformas e as mudanças estruturais, mas há uma alternativa com o PSD, com medidas concretas para a área social, habitação, educação, saúde, serviços públicos, pensões, fiscalidade e economia. Essa alternativa é o PSD. Muito obrigado.